Mas no dia de hoje eu gostaria de falar mais especificamente sobre realmente o processo oculto do Mestre Jesus, né? Eu acho que já com a palestra do mês passado ficou bem claro que o cristianismo em si ele é cósmico, né? E essa mensagem da segunda pessoa da Trindade, ela se repete no tempo. E isso não só existe a nível histórico, mas existe principalmente dentro de nós, quer dizer, a consciência, que é o aspecto interno nosso, ele vem até a matéria, que é o corpo. Então, aquilo que se repete no credo cristão, né? Que o Filho, ele se manifesta, né? Ele nasce na matéria, virgem, através do Espírito Santo, é exatamente o que acontece com o nosso ser. Ou seja, primeiro, a matéria informe ela é transformada pela energia, pelo Espírito Santo. E a consciência ela nasce dentro daquele processo. Agora, obviamente que esse tipo de explicação não é dado abertamente nas religiões, né? E isso é sempre trabalhado na forma de símbolos, de alegorias, de mitos, né? Mas o Mestre Jesus, né, essa pessoa que realmente atingiu uma pureza tão grande que ele pôde ser veículo direto do instrutor do mundo, e é bom se dizer que isso não foi uma exclusividade dele, ou seja, no tempo e no espaço, se a gente procurar, inclusive hoje existem uma farta literatura, né? Existem praticamente 30 personagens na história da humanidade, de indivíduos que foram veículo do instrutor do mundo. E após mesmo Jesus, vários já foram veículo dele. Principalmente Maomé, na Índia houveram vários, né, depois de Jesus, né? Alguns para nós aqui até desconhecidos, né, que até a presidenta mundial que vai estar aqui, ela cita muito um que é chamado Guru Nanak, né? Depois investigando esse místico, né, hindu, realmente se verifica que ele foi também um veículo do instrutor do mundo, porque o sikhismo, né, que ele funda, né, o Guru Nanak ele funda dentro realmente do espírito, podemos dizer, cristão, né, digamos assim, uma religião universal. E é muito interessante a gente saber, por exemplo, que o mestre Kutumi, ele era guardião de um dos templos do sikhismo na Índia. Aliás, na cidade de Amritsar, né, que fica no norte da Índia. E foi, inclusive, nesse templo que foi a primeira vez que o coronel Olcott encontrou o mestre Kutumi, foi dentro desse templo. Porque o mestre Kutumi era tido como um dos guardiões, mas guardiões assim, dos conselheiros lá, do pessoal lá, entre os Sikhs, né? E o coronel Olcott não conhecia pessoalmente o mestre Kutumi, e ele recebeu uma carta e falou, não, vá lá naquele templo no dia tal, e ele encontrou com ele. Diz que esse templo existe até hoje, e ele diz que serve 60 mil refeições por dia para as pessoas pobres da cidade, né? Quer dizer, na Índia deve ser tudo assim, né? Quando vai fazer as coisas, tudo na casa dos milhares, né? Porque a prática do bem sempre é uma característica dessas religiões, né? Mas voltando lá, e obviamente veículos do instrutor do mundo, a gente não pode deixar de mencionar Krishnamurti, né? Que foi antevisto pelos teosofistas, por um período realmente foi veículo do instrutor do mundo, continuou sendo um grande filósofo e praticamente fez durante a sua vida aquilo que os teósofos anteviram para ele, que ele seria um grande filósofo, um grande instrutor, né? Uma pessoa que deu a volta ao mundo várias vezes, né?
Vocês imaginam ele dando uma palestra aqui no Teatro Municipal, né, de São Paulo, na década de 40, parece que tem isso até gravado aí na... Será que foi no Rio de Janeiro? Mas eu ouvi falar, eu sei que tem uma gravação até em disco, parece que tem uma gravação em disco, se não for no Teatro Municipal de São Paulo, pode ter sido no Rio de Janeiro. Mas de qualquer maneira, quer dizer, teve uma vida, né, de pregação, podemos dizer assim, de levar a sua mensagem, né? Mas Jesus, que realmente, como essa religião se tornou realmente uma coisa a nível global, né? E a figura de Jesus se transformou o quê? Mais num mito do que propriamente numa entidade histórica, né? É importante a gente colocar o processo dele, porque todos os mestres de sabedoria, o mestre Jesus não é exceção, todos eles passaram pelo processo da expansão da consciência. Obviamente que a teologia, todos os concílios e outras interferências humanas na sua história transformaram ele numa coisa inatingível, num ser realmente fora do alcance, até da especulação, né? Então, para um crente, para uma pessoa religiosa comum, tudo que você vai falar de Jesus, que ele teve um processo de desenvolvimento, soaria como diminuir a figura do Filho de Deus. O problema, a questão, e a teosofia acho que põe isso no ponto correto, é que entre nós e Jesus, entre nós e os adeptos, os mestres, só existe, a única diferença que existe é a nossa capacidade de percepção, de refinamento dos nossos veículos, da nossa capacidade interna de consciência. Quer dizer, cada um de nós é, em potencial, um mestre de sabedoria. É, em potencial, um servidor de Deus, e o nosso futuro dentro da evolução é idêntico a que esses seres atingiram. Obviamente que eles atingiram anteriormente, porque eles fizeram esforço também anteriormente a nós mesmos. E como eu coloquei aqui na outra palestra, isso se estende a muitos milhões de anos atrás. A nossa chispa divina já está evoluindo há muitos milhões de anos. Porque ela já esteve nos minerais, já esteve nos vegetais, já esteve nos animais, e hoje nós usamos corpos humanos. A nossa chispa divina atingiu um ponto de evolução que ela pode utilizar um corpo individualizado como é o corpo humano. E não há privilégio nenhum nisso, porque na verdade o privilégio é a capacidade que foi desenvolvida. E isso nós temos que lembrar os princípios da doutrina secreta, que não há nenhum privilégio no universo a não ser aqueles obtidos pelo próprio esforço do indivíduo. Nem mesmo os mestres de sabedoria, nem Jesus, nem Saint Germain, nem quem quer que seja, pode conceder um desenvolvimento para a pessoa sem ela fazer um processo, realmente passar por um processo de desenvolvimento. Então, nós podemos verificar o quê? Que esse grande ser que foi Jesus, e essa grande história que se conta dele, não é por um mero acaso que ele chegou nesse ponto. E por incrível que pareça, e os estudiosos assim, esotéricos na Bíblia conseguem enxergar outras encarnações de Jesus no relato bíblico. Obviamente que é anterior a eles. No Velho Testamento. Porque existem chaves esotéricas para a leitura da Bíblia.
Uma delas, mais destacada, é a leitura numerológica da Bíblia. Então, existem certas palavras que têm certas correspondências, e não é por acaso que a Bíblia é toda numerada em capítulos, em versículos. As palavras do Velho Testamento em hebraico, todas têm um valor numérico. Então, aqueles que conhecem esse método sabem que palavras que têm o mesmo valor numérico estão relacionadas. Então, esse é um método cabalístico, né? Um método da gematria, como era chamada antigamente, né? Hoje em dia se conhece mais por numerologia, né? Esse método cabalístico, ele indica o quê? Que há um personagem no Velho Testamento que é uma encarnação anterior de Jesus, que é a figura de Josué. Josué, que foi um dos que esteve em contato com os patriarcas, né, do Velho Testamento. Nós vemos que as suas andanças, o que ele enfrenta, quem se dispõe a ler o Velho Testamento, vai verificar que ele realmente é uma pessoa dentro de uma evolução. O seu contato com Abraão, né, vai o quê? Que é o fundador daquela linhagem, né, judaica, né, semita. A gente percebe que Josué é uma pessoa em evolução, como Jesus também ainda era uma pessoa em evolução. Só que o seu desenvolvimento, o seu nascimento, e isso os conhecimentos teosóficos nos dão bem claro, a pessoa dentro da sua evolução entre as encarnações, ela nunca vai para trás. Ela está sempre num progresso e ela sempre nasce nas condições que permitem ela dar o passo seguinte. Então, quando Jesus nasce, né, e obviamente não dentro desse contexto mitificado que se tem, né, não tem nada com esse negócio de nascimento virginal, essa questão, isso é um mito cósmico, né, do nascimento do Salvador do mundo na matéria virgem. Isso, em termos históricos, na história de Jesus, isso não é a questão. Não existe nenhum mestre nesse planeta que nasceu pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre toda a matéria como um todo e permite que a consciência se manifeste na matéria. Esse é que é o mito. Agora, a história de uma pessoa, de um indivíduo, como foi com Jesus, ele nasce, mas nasce realmente em condições muito especiais, né? A primeira condição especial que a gente pode colocar, e que muitos que realmente leem a Bíblia já vê uma controvérsia ali, né? Porque a Bíblia, algum dos apóstolos evangelistas chega e diz que ele nasce em Belém, né? Mas a Bíblia, durante o texto todo da Bíblia, fala que ele era um nazareno. Então aí fica uma controvérsia, né? Nasceu em Belém ou nasceu em Nazaré? Só que é realmente muito importante colocar aqui, Nazareno não quer necessariamente dizer que ele nasceu ou simplesmente que viveu em Nazaré. Os nazarenos, eles já eram um grupo especial dentro do judaísmo, né? Os essênios é mais para frente. Os nazarenos eram um tipo um grupo dentro do judaísmo que mantinha certas características. E nazareno, traduzindo, eram pessoas que tinham um voto espiritual superior. Então, e havia uma característica entre os nazarenos que, assim, todos eles mantinham seu cabelo, né? As cabeleiras, longas cabeleiras. Então dizem que Sansão era nazareno, que João Batista, que era primo de Jesus, era nazareno, né? E isso já faz com que... E a cidade de Nazaré realmente não tem muito a ver, porque Nazaré era até perto de uma grande cidade. Então não é a questão
né, da cidade de Nazaré, que está lá até hoje, lá, e continua pequena, como provavelmente fosse há 2000 anos. Então, o fato de ser Jesus de Nazaré já mostra que ele era o quê? Um iniciado que nascia ali naquele momento e que iria buscar, obviamente, um desenvolvimento iniciático. E aí nós estamos falando do quê? Do contexto do judaísmo. Que até agora esse filme que já estreou nos Estados Unidos e tudo mais, que é um filme falado em aramaico, né? Americano falando aramaico deve ter sido uma dificuldade, né? Para eles, né? Ler um filme com legenda, nós já estamos acostumados, né? Mas naquela época, e realmente se nós colocarmos os conhecimentos esotéricos, que esse personagem está, na verdade, 100 e tantos anos antes, então primeiro nós já temos que descartar os romanos. Na verdade, Jesus conviveu dentro da cultura judaica, hebraica, né? Da lei mosaica. E ele era, podemos dizer assim, um reformador daquela tradição. E não por acaso se fala da vida dele que ele, as perseguições contra ele já são de berço. Porque todos os iniciados são, obviamente, perseguidos, porque são pessoas notórias, pessoas realmente que vão ter uma influência dentro daquele ambiente, né? Então, quando havia uma série de seitas ali dentro do povo judeu, desde aqueles que só criam nas interpretações mais estritas, que eram chamados fariseus, né, que só criam na letra morta ali, que tinham que ser cumpridos aqueles deveres, tudo mais, né? Haviam aqueles que eram, né, praticamente também radicais, por um outro lado, porque levavam aquilo de um ponto de vista que a pureza deveria ser observada, né? E esse outro, quer dizer, os dois extremos eram os fariseus e um outro grupo que ficou conhecido como essênios. Os essênios eram, ou esseus também, como eram ditos, eram pessoas que eles levavam aquelas instruções do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, realmente ao pé da letra. Então haviam instruções ali no Pentateuco que, se fossem cumpridas, levariam, né, a pessoa a se tornar realmente um templo do Espírito Santo. Mas elas tinham que ser observadas, né? Então, para vocês verem como é que é isso, por exemplo, tem certas passagens do Levítico, né? Então aqui nós tiramos uma pequena passagem, diz o seguinte: os essênios deveriam se abster do matrimônio. Vejam bem, já que as mulheres, de acordo com a lei, então eu não tenho nada a ver com isso, de acordo com a lei, estão sujeitas a contínuas poluições na menstruação e no parto. Vejam bem que isso está na Bíblia, vocês podem procurar, está lá no Levítico, né? Ou seja, que a mulher seria, agora também não sei que impureza é essa, né? Mas tudo bem, que isso é uma instrução. Aí o que os judeus que ficaram caracterizados como essênios falaram, para a gente cumprir isso, vivendo no meio do povão, dos outros, não ia dar. Então eles acabaram se constituindo o quê? Numa comunidade separada. Eles fizeram uma comunidade. E como não havia matrimônio entre eles, então obviamente também que não havia filhos. Mas, e por incrível que pareça, essa comunidade nunca deixou de crescer. Apesar de... Você está rindo aí, mas eles realmente não praticavam o negócio. Mas sempre tinha gente entrando nessa comunidade. Não que eles pulassem a janela, mas essa comunidade nunca diminuiu, ela só ia crescendo, né? Mas, então, eles tinham assim, a questão da pureza para eles, né?
era um negócio tão forte, né, que, assim, dentro das 4 gradações que tinham entre os essênios, havia uma série de níveis de purificação. E, por exemplo, a pessoa do 2º grau não poderia nunca nem encostar na pessoa do 1º. O do 3º encostando do 1º, pior ainda. E o último grau, que era o indivíduo que, quando ele chegava no máximo da pureza, né, que ele era chamado Elias. E aí nós podemos ver dar um lance interessante para a interpretação bíblica, né? Porque realmente dá totalmente a entender que depois que nos primeiros anos da vida de Jesus, ele já vai para a comunidade dos essênios. E começa a ser criado que dentro dessa pureza, né? Dentro de um regime de purificação muito estrito, que deu uma continuidade da encarnação passada dele, que realmente levava o indivíduo a um grau absurdo de elevação. Então, os essênios, eles tinham um regime diário de trabalho, né? Que eles levantavam antes do sol nascer, trabalhavam 5 horas, e aí paravam qualquer coisa que eles estavam fazendo, voltavam, e mesmo com a escassez de água, tomavam um banho, que eles chamavam de batismo, mas tomavam banho assim, no sentido de se limpar. Vestiam vestes brancas, já proferiam as suas orações, e se reuniam todos em absoluto silêncio, que era para eles também uma espécie de provação de comer em silêncio, né? Basta ir em qualquer refeitório aí de encontro teosófico para ver que nós somos o oposto disso, né? Que a gente consegue fazer ver quem faz mais barulho, né? E eles comiam em silêncio já como uma purificação de certas observâncias que às vezes a pessoa não tinha conseguido cumprir, e depois tomavam outro banho, trocavam as vestes e à tarde voltavam a trabalhar. E para eles realmente o grande objetivo era chegar no grau de profeta, que seria um grau de purificação do corpo, que a pessoa começava a ter intuições, começava a ter aquilo que em teosofia a gente chama do quê? De uma percepção búdica, né? Que era o dom de profetizar. Mas Sim, pois não? Pois não, se não for para cortar aqui o meu pensamento. Não, só uma dúvida, porque hoje em dia ainda tem muitas pessoas que acreditam no profeta, mas na verdade é só alucinação que dá, né? Você acha que... Mas é muito parecido, a pessoa não pode garantir. A profecia, a loucura, a alucinação, elas são... Porque elas são estados alterados da consciência, né? Então, o problema é se o cara faz a profecia querendo algum resultado. Aí pode saber que é picaretagem, né? Você fala assim, daqui a 5 anos vai nascer um fulano aí que vai salvar o mundo. Isso não é profecia. Ele já está com a igreja organizada já para capitalizar, entendeu? Vai ser a nossa igreja, né? Aí realmente é falso profeta, porque isso a gente vê, por exemplo, também nos grandes pensadores, quer dizer, os grandes artistas, quando eles captam uma música, um intelectual que capta uma nova percepção filosófica, isso também é profecia. Só que dificilmente ele põe aquilo a serviço dele, né? Porque é uma captação de uma informação que está lá em cima, né? Então, é universal, não... Me fala uma coisa, como é que você... Só que aí eu vou continuar aqui, porque não vai dar para responder as suas perguntas. Mas no final a gente dá uma palhinha, né? Então, ainda nessa parte das observâncias, né? Os modos dos essênios à mesa era o seguinte, né? Gesticular com a mão esquerda dava 10 dias de exclusão. A pessoa tinha que fazer tudo com a mão direita. Se ela desse um tchauzinho com a mão esquerda, 10 dias de exclusão.
Aqui era um que eu ia entrar pelo cano. Rir tolamente, isso durante uma reunião pagava 30 dias. Então você já está com 30 dias já fora. Já riu, já está fora. 30 dias sem comer junto com o pessoal, sem frequentar os rituais, tudo mais. E ao esconder parte de suas posses, o infrator ficava excluído da pureza, né, que era o convívio dos outros, por 1 ano. E tinha sua cota de alimentos reduzida em 1/4. E porque eles viviam num sistema um verdadeiro comunismo, né, uma vida comunitária, de uma forma que dizer, tudo pertencia a todos. E mesmo que houvesse diferença entre ter um sacerdote, uma pessoa, quer dizer, os bens eram comuns. Tanto é que muitos até chegaram a dizer que aquela comunidade deveria ter uma influência dos pitagóricos, né? Tentou se comparar até os pitagóricos com os essênios, tamanha era a semelhança, né? Porque o Pitágoras é praticamente conhecido como o primeiro comunista da história né? Propor viver realmente com a propriedade comum, né? Mas então eles levavam isso a um ponto que realmente... E haviam outras questões também, por exemplo. Eles faziam orações ao pôr do sol, ao cair do sol, né? Faziam, por exemplo, eram muito conhecidos como também, né? E o próprio nome essênios dava a conotação de terapeutas, ou seja, eles eram curadores, sabiam muito assim administrar as ervas, né? Consta que eles, por exemplo, tinham um regime alimentar que, conforme o calendário religioso ia mudando, eles iam comendo coisas diferentes que geravam, assim, certos estados no corpo físico compatíveis com aquele calendário. Então, por exemplo, o que seria hoje na igreja cristã católica, né, as festas do Espírito Santo, eles comiam coisas que aqueciam o corpo. Então a pessoa sentia uma experiência de calor corpóreo e tudo mais, e aquilo que auxiliava a pessoa a perceber a passagem daquele calendário e tudo mais. Mas o Mestre Jesus acabou evoluindo, podemos dizer assim, mais do que essa comunidade poderia dar. E Jesus acabou sendo levado para os mistérios egípcios, para ser recebido dentro nas lojas fechadas do esoterismo egípcio, que apesar daquela época já ser altamente decaído, ainda tinha dentro de si conhecimentos para levar a pessoa a um desenvolvimento, né? E o que constava, porque os egípcios, nós podemos dizer, eles tinham um conhecimento que proveio do continente perdido da Atlântida. Perdido não, afundou lá, né? Desapareceu por uma série de tectonismos, vulcanismos e outros que tais, num processo que a gente pode... O auge da Atlântida foi 800 mil anos atrás. E a ilha teve primeiro um grande acidente, aí sobrou uma parte, aquilo foi se perdendo, e os Atlantes se espalharam para os dois lados do Atlântico. Então houveram Atlantes que foram para o extremo oriente, e aí vai dar os chineses e tudo mais, vai dar nos egípcios, vai dar em todos esses povos aqui das Américas. E há uma característica que une todos esses povos que provieram dos Atlantes, é que todos eram construtores de pirâmides. Porque a pirâmide ele era assim o suprassumo da tecnologia espiritual que os Atlantes tinham, e isso os egípcios receberam assim, tintim por tintim. Só que o Egito tem uma história tão peculiar que o Egito assim só vai para baixo. Quanto mais antigo a história egípcia, mais avançado, a língua era mais aperfeiçoada, os templos eram mais
rebuscados, e quanto mais recente, mais decadente. Isso mostra que eles começaram lá em cima com a cultura atlântica e só foram passando para uma decadência. Qualquer outra civilização é o contrário, né? Aquilo vem do mais simples, do mais tosco para o mais sofisticado e para o mais avançado. A China também tem pirâmide, né? Sim. Aliás, pirâmides enormes lá, né? Nós vamos falar disso, mas não do ponto de vista assim, arqueológico. Vamos falar do ponto de vista espiritual, porque poucas pessoas realmente conhecem a função dessas pirâmides para a evolução das pessoas. E isso vários escritores, teósofos, né, colocaram o seguinte, que em poucas vezes na história da humanidade houve uma série tão grande de mestres, de discípulos, né, de iniciados tão condensadamente como houve no Egito. Aquilo realmente foi durante alguns milhares de anos, muitos faraós, inclusive, foram adeptos. Então não eram simplesmente pessoas comuns, ou essa politicagem que a gente tem hoje aí, que hoje quem está mandando aí não tem 0,0% da espiritualidade que um adepto daquele, um faraó daqueles que o Egito teve. Porque aquilo era uma teocracia, mas no bom sentido do termo. Ou seja, tudo era feito com a função espiritual. O fulano mandava no governo, mas também tinha o quê? As lojas dos mistérios que funcionavam. Então, diz que o Mestre Jesus chegou ali, ele foi recebido como qualquer pessoa, dentro de um ambiente de provação. Então, diz que o fulano chegava, e aí alguns filósofos até relatam isso, que o cara chegava no Egito, né? Aí tinha o problema da esfinge, né? Fazia umas perguntas para a pessoa, né? E aí, consta que um outro filósofo da Grécia chegou no Egito querendo ser iniciado, né? Então chegaram para ele e perguntaram assim, né? Então vou fazer uma pergunta para ver se você tem nível para participar disso aqui, né? Qual é a alimentação mais importante? Aí ele pensou, deve ter falado alguma bobagem lá, né? Eu como isso, como aquilo, né? Falou, não, essa resposta para nós não serve, você volta daqui a 5 anos. Aí depois de 5 anos ele volta, fala assim, não, a alimentação mais importante é a água. Fala assim, não, você volta ano que vem. Aí foi até quase por eliminação, depois de uns 10 anos ele conseguiu chegar lá e dizer que a alimentação mais importante era o sopro de Deus, que entrava pelas narinas do ser humano, e que a cada inspiração que nós fazemos, nós buscamos um pouco da energia do universo e colocamos. E aí o fulano era permitido ele entrar lá dentro e passar lá e já avisar para o cara, falou, isso aqui não é brincadeira não, aí você vai passar alguns anos, né? Dizem que o Mestre Jesus também passou anos lá, apesar dele já terem percebido que ele era uma pessoa muito pura, mas dizem que fizeram de tudo para derrubar ele, que era normal lá, né? Ou seja, as provações, e havia várias séries de tempos onde a pessoa tinha que aprender o quê? Aprender exatamente a seguir aquilo que o Buda ensinou, que é o caminho do meio. A pessoa tem que, se ela quiser alcançar os altos níveis de espiritualidade, ela tem que aprender o caminho da neutralidade. Então ela tem que conhecer os opostos. Então, se passava 2, 3 anos num determinado tempo para aprender o quê? Aprender sobre as energias femininas, masculinas. Depois ia para um outro tempo aprender como dominar. Aí a pessoa dominando aquele básico, ela ia para ter uma instrução intelectual. Depois ia para um outro para ter uma instrução devocional. Depois entrar em tempos que a coisa era só tratava-se do quê? De matemática, de astronomia, a conexão, a influência que as estrelas, os astros têm sobre nós, aí que é a base da astrologia. Porque o nosso corpo ele é um espelho dessas influências.
E a pessoa ia aprendendo o quê? Aprendendo a se tornar neutra. E há uma grande diferença que eu acho que a gente pode tentar mostrar isso, né? Entre a tecnologia Atlante e a nossa, por exemplo, a nossa tecnologia atual. Porque a tecnologia Atlante, né, que nós estamos andando muito longe, felizmente, de chegar onde os Atlantes chegaram. A Atlântida chegou a ter 2 bilhões de habitantes. 2 bilhões de habitantes. Só que éramos nós mesmos, mas tudo bem, né? Se você quiser eu te dou a bibliografia toda, deve ser uns 500 livros mais ou menos, você vai ter que ler aí. Tem bastante livro sobre o assunto. Mas a Atlântida realmente chegou. Existe uma grande diferença da tecnologia. Por exemplo, aí nós vemos no Peru, nesse lugar, muitos desenhos de naves espaciais, né, coisa que chega lá o Von Däniken da vida e fala, os deuses eram astronautas, né? Aquilo tudo era coisa que os atlantes já voavam com aquilo. Nós, no passado, já existia tecnologia, toda a energia elétrica, os aparelhos voadores, né? Máquinas que calculavam, mas muito diferente dos computadores, coisas assim. Mas todo tipo de tecnologia que nós temos hoje, eles já tinham muito mais, porque eles tinham compreendido uma coisa muito mais profunda do que nós hoje. Que é uma coisa que até o Salvador que está aí, que é físico, não vai deixar mentir. Hoje a nossa tecnologia está baseada na força. Tudo que você faz, que você desenvolve, aplica o quê? Uma capacidade de criar movimento, de liberar uma energia e tudo mais. Então é motor, é explosão, bomba para tudo quanto é lado, né? Isso aí não precisa nem falar, né? Quer dizer, tudo que se faz quer se transformar em alguma coisa bélica, né? Todo mundo imagina, você vai descobrir uma coisa que dá para fazer uma arma com isso, para sair matando alguém por aí, né? O cara vai mexer lá com o átomo, em vez de já pensar na eletricidade, não, isso aqui explode, isso aqui faz uma confusão. A nossa mentalidade hoje é muito voltada para isso, do movimento e tal. Nós não percebemos, os físicos já perceberam que há uma coisa no universo que é muito mais importante, que é a ideia de campo. O campo é a verdadeira energia. E infelizmente até na ficção científica se fala um absurdo, né? O chamado campo de força. Ou é campo ou é força, não existe campo de força. Porque campo é como a aura do ser humano. Então as nossas emoções, nossos pensamentos, o nosso corpo físico gera um campo. E esse campo é que pode ser aperfeiçoado. Também, campo magnético, campo elétrico, todo tipo de campo. Né? Só que o campo não tem nada a ver com força. Você pode ter um campo magnético, ele tem uma atração, uma repulsão, mas ele é o que? Um conjunto de energias, né? Que tem um certo alcance. E o ser humano é um campo. E a diferença, por exemplo, do campo áurico de um mestre de sabedoria e de um homem comum, é porque ele aprendeu a mexer com o campo dele. Então, normalmente, é muito maior. A aura dos mestres de sabedoria chega a ter dezenas, centenas de metros. Por quê? Porque eles têm um trabalho de energia. E aí que nós vamos chegar na questão das pirâmides. Com certeza, o Mestre Jesus foi um iniciado nas pirâmides egípcias. Porque aquilo era, como eu disse, o suprassumo da tecnologia egípcia. Porque aquelas pirâmides eram uma tecnologia que os atlantes usaram por milhares de anos. Consta nos escritos mais assim teosóficos, mais realmente aprofundados, que a capital da Atlântida tinha uma pirâmide vazada, que a pirâmide não precisa ser de pedra como os egípcios faziam, você pode fazer ela só a forma. O que interessa é a forma, então ela pode ser com cano, pode ser vazada com vidro, do jeito que for. O que interessa é o formato. E dentro dessa pirâmide cabiam 70 mil pessoas para se fazer rituais. E era um negócio tão grande, né? Cabia tanta gente lá dentro, e cada pessoa que ia lá era importante, porque aumentava o campo
da força, da energia, né? E dizem que nessa pirâmide se fazia uma coisa que nós hoje em dia nem imaginamos e nem pensamos. Porque quando morria um Atlante, ele era levado para essa pirâmide para ser cremado, não só fisicamente, mas que para ser cremado astralmente e mentalmente com a força daquela pirâmide. E isso liberava completamente o espírito da pessoa daquilo que a gente chama de personalidade. Porque quando a gente morre o corpo físico, nós ainda continuamos, a nossa personalidade continua por aí no corpo astral. Né? Não, eles já tinham uma tecnologia de dissolver aquilo. Né? Diz que a coisa mais terrível que tinha para um Atlante ele morrer e ele não passar por aquele ritual, porque ele ficava perdido aí no plano astral da vida, né? E vocês podem ver que a religião egípcia tratava esse assunto da morte assim de uma maneira... É óbvio que eles não tinham essa tecnologia que os Atlantes tinham. Eles não conseguiam ver. A clarividência na Atlântida era uma coisa comum. Milhares, milhões de pessoas na Atlântida tinham clarividência. Então eles viam o que acontecia. Sim, exatamente. Mas veja bem, a pirâmide ela é tão importante. A gente pode falar de uma pirâmide que eu fico realmente possesso quando eu vejo aqueles documentários do Discovery lá, né, que só mostra as pedras, né? Isso aqui desmontou, porque fizeram com o ângulo errado, deu frio, né? Não sei o que, despencou, essa pirâmide, a pirâmide deu errado, né? Então vocês vejam bem, tem uma pirâmide no Egito, que é uma das mais antigas, que a datação, eles falam que aquilo deve ter uns 4.000, 5.000 anos, mas aquilo é muito mais antiga, né? Que foi construída, a pirâmide de Saqqara, né? Que ela foi construída por um egípcio muito famoso, é chamado Imhotep. Aí, analisando o nome, que é Imhotep quer dizer construtor de vasos. Era um vasista lá, um artesão lá, né? Diz que ele que projetou a pirâmide de Saqqara, né? Nós não estamos falando de cristianismo, ainda vocês já viram, o cristianismo para fazer o processo que o Mestre Jesus provavelmente tenha passado, né? Não vamos perder isso de vista, né? Então diz que essa pirâmide começou com o quê? Havia lá o terreno, então construíram um fosso de uns tantos metros, que era, segundo hoje em dia se imagina, que era um obelisco virtual. O obelisco ao contrário, porque a gente vê o obelisco aí, que é uma coisa atlântica. O Sr. Geoffrey Hodgson diz que o obelisco, o que nós temos, né? Por aí, no Ibirapuera, em Buenos Aires, em Washington, né? Todo lugar bonito aí tem, né? O obelisco, ele representa o quê? O quadrado, né, da base elevado até os céus. Então o obelisco representa o quê? O mestre espiritual, representa o adepto. Aonde há a exibição de um obelisco, existe um culto, não um culto fálico, né? Porque na hora fala assim, isso aí é um falo, é um pênis, gigantesco. Isso é um absurdo completo. Porque é uma pirâmide que estava aqui no chão que se elevou. É um triângulo, a trindade que estava aqui unida com o quaternário, ela subiu. Então, onde há o obelisco, está se cultuando os mestres de sabedoria de uma forma velada, né? E essa pirâmide começou ao contrário, começou fazendo um fosso. E depois se construiu uma pirâmide aqui, né? E aí fizeram uma coisa mais fantástica do que essa pirâmide. Fizeram um muro, né, em volta de todo o terreno, que tem 500, esse lado aqui tem 500 metros. E esse muro aqui, né, tem 15 metros de altura. Você imagina uma coisa de 15 metros de altura feita por 500 metros e cercando
esse muro ainda tem só uns pedaços, né? Isso já era para dificultar a pessoa chegar lá dentro onde estava a pirâmide. Dizem que tinha, assim, nas posições, havia umas 15 entradas falsas, que se tentava penetrar naquele terreno e não se conseguia. Diz que a única entrada que valia era aqui no canto, digamos, canto sul aí, né? E aqui se entrava e havia uma grande quantidade de colunas, e diz que só tem assim uns 30 centímetros, que só passa uma pessoa de cada vez. Se bom, que nem a gente aqui, eu, Salvador, a gente não entrava lá. E aí diz que o seguinte, aqui tinha um pátio, onde se fazia uma série de solenidades, tudo bem. Mas a entrada para a pirâmide era do outro lado. E aqui também havia umas coisas que cercavam. Aí fizeram um túnel subterrâneo para passar para o outro lado do terreno. O fulano não entrava naquela pirâmide de jeito nenhum, né? Era um labirinto. Isso aqui só descobriram assim, quebrando tudo. Os caras jogaram dinamite, que nem lá Napoleão, né? O Napoleão fazia arqueologia na base da dinamite, né? E no Egito, ele na verdade pessoalmente já tinha se liberto. Ele tinha se libertado já de muita coisa, já tinha alcançado a 4ª iniciação. Ele já era um arhat, né? Mas pela tamanha purificação que ele tinha atingido, se realmente houve essa possibilidade do instrutor do mundo usar o corpo físico dele durante 3 anos para dar uma mensagem pública para o mundo. Para o Jesus aquilo acho que provavelmente não acrescentou nada. Na verdade foi um sacrifício que ele fez, mas obviamente para o mundo foi um avanço muito grande. E quando se fala na crucifixão de Jesus, a verdadeira crucifixão é essa, que a pessoa continua consciente. Não tem nada de apanhar e de, ser chicoteado e pregado na cruz, furar a mão. Não, é uma coisa que a pessoa passa para constatar, e dizem que essa iniciação, por exemplo, era necessário esperar uma certa conjunção dos planetas, né? Que diz que, por exemplo, na 4ª e na 5ª iniciações, o indivíduo tem condições tem que se esperar uma conjunção que o seu corpo sutil sai da Terra, vai até a Lua, da Lua ele pode pular para Vênus, de Vênus para Mercúrio, e na 5ª iniciação de Mercúrio até no Sol. E depois a volta deve ser terrível, né? Porque depois de ter chegado lá naquela altura, o indivíduo volta, vem pulando de uma esfera na outra e cai no corpo físico dele depois de 3, 4 dias, né? Por exemplo, o mestre Kuthumi passou uma iniciação, está até na casa do que ele passou não sei quantos dias desacordado, né? Meses, eu acho, uma coisa assim, né? Quer dizer, o que o fulano ficou fazendo lá nos outros planos, né? Ou seja, porque quando o cara volta, diz que tem pessoas que entram até numa certa depressão, porque não é brincadeira a pessoa ter vivido realmente descolado, né? E a ressurreição aí, não é porque o corpo tinha morrido, ele estava sendo preservado ali. E a pessoa volta para aquele corpo, como se de um sonho muito bom a pessoa acordasse naquele corpo. Então o Mestre Jesus passou, né? E aí realmente completou um círculo. Um círculo que é um círculo iniciático que está aberto até hoje, que qualquer pessoa cada um de nós um dia vai atingir esse ponto. Agora estão sendo criadas condições para que isso aconteça em uma escala muito maior. O que os mestres realmente querem é que seja formado no mundo um governo de sabedoria, como houve já no passado. E há vários movimentos, não só a Sociedade Teosófica, mas inúmeras instituições estão trabalhando hoje para que isso aconteça no médio prazo, né? E até somos acusados, né, de queremos fazer que as entidades maçônicas, esotéricas, né, querem um governo único no mundo, porque querem que os maçons ou os esoteristas vão manipular o mundo, né? Na verdade, nós queremos um governo único, mas de
de sabedoria, não esses países aí um brigando com os outros, sabe? Brigando por coisa nenhuma. Onde realmente aquela, por exemplo, haja condições daquela teocracia que o Egito viveu, volte a acontecer para que esse processo seja reinstalado. Nós precisamos que essa tecnologia volte e seja até desenvolvida, que esteja até num grau que hoje em dia, por exemplo, a tecnologia democratiza as coisas para as pessoas. Hoje você vai lugar, você compra a tecnologia. Agora, antigamente, o cara não ia comprar uma pirâmide dessa, né, que levava décadas para ser feita. Ali você tinha que participar do mistério. Não, pagar também ninguém pagava, entende? Mas aquilo que foi no passado, né? Então esse aspecto do cristianismo que ficou oculto, e depois, como eu li aqui na última reunião, que o Mestre Jesus foi emboscado e foi apedrejado, né? Infelizmente, mandado pelos sacerdotes hebreus, né? Isso não é nenhum sionismo, nenhum, né, antissemitismo, é uma coisa que aconteceu. Ele estava realmente, né, como todo grande reformador que veio, ele foi combatido. Só que realmente não precisava exagerar, né? Realmente matar um mestre como esse, assim, na base da pedrada, e depois fazerem atrocidades com o corpo dele, pendurar o corpo dele, fazer o que fizeram, né? Isso realmente é um karma muito negativo, e negativo para a humanidade como um todo, porque esse tipo de coisa atrasa a humanidade. Vocês imaginam isso? Imaginam se queimar uma biblioteca de Alexandria, uma coisa assim? Isso são atrasos para a humanidade, né? Porque se demora muito a atingir de novo esse ponto. Então esse ponto, antes da gente começar a falar na próxima palestra realmente depois da morte de Jesus, do seu desaparecimento, que aí sim começa a fé cristã, porque aí são aqueles que não passaram por nada disso, eles só estão acreditando que o mestre esteve lá, que ele falou tal coisa, que ele disse isso, será que ele disse mesmo, será que não disse? Fica que ele disse que me diz, um queria fazer de um jeito, outro queria fazer de outro, aí tiveram os concílios, e a coisa foi indo, e estamos aí 2000 anos depois. E aí também é uma história interessante, mas é muito diferente desse nível aí, porque esse é um nível realmente de sabedoria muito grande, que eu espero que a gente possa responder algumas perguntas de vocês aí a esse respeito, que eu acho que vale a pena discutir um pouco sobre isso. Só que vocês falaram da decadência, né, das civilizações e das pirâmides. Na verdade, aqui para o América também, todas as pirâmides, não, só que a decadência egípcia foi a decadência atlante, né? Já tem gente aí querendo botar o calendário dos maias aí de volta aí. Vamos fazer um calendário cósmico logo, porque agora é realmente assim, cada pirâmide dessa que eles abrem, acham umas coisas, né, dentro assim que ninguém acredita, né? Parece que acharam uma na China que é uma montanha, assim, tá cheia de terra em cima, uma floresta em cima, assim, que deixa as egípcias no chulé, né? Porque eram muito grandes mesmo, né? Agora essas egípcias, que realmente o local é muito peculiar, pelo fato de ser seco lá, se bem que alguns teólogos já provaram por A mais B que aquilo era um lugar que tinha floresta, tinha chuva, né? Já se provou por A mais B que a esfinge passou por erosão pluvial, né? Isso pelo menos aquilo tem que ter 20, 30 mil anos para que o clima lá fosse. Hoje, por exemplo, já se descobriu, isso também passou no Discovery, aí, não estou inventando, né? Que o rio Amazonas é apenas um segmento de um rio que pegava lá no meio do Saara, na época que aqueles dois continentes estavam juntos, porque já se achou a ligação entre os dois, né? Então a história da humanidade é muito maior, muito mais antiga do que a gente imagina.
E essa decadência, eles previram que ia acontecer, tanto é que tem a famosa profecia lá no discurso de Tote, né, de Hermes, a seu discípulo Asclépio, né, que ele diz assim, né, ó Egito, né, de ti só restarão as pedras, né, ninguém vai lembrar da sabedoria, da filosofia, né? Se não fosse a pedra da Roseta, ainda estaríamos até hoje lá, assim, olhando aquilo ali. Existe, por exemplo, na internet hoje projetos assim para quem quiser ajudar a traduzir os hieróglifos, né? Pegar um pedaço para traduzir, porque é tanta coisa que tem lá disponível, né? E, pois não, você tinha umas perguntas aí, né, engasgada aí, qual é que é? Agora deve estar já umas 50 perguntas já, né? Da Atlântida, eu acho muito interessante. Só que pouquíssimo, eu sei Platão escreveu sobre a Atlântida. Acho que não sei se foi o primeiro ou se foi o último. O último não foi não, mas primeiro também eu acho que não foi não. Mas aí é um exemplo muito ele fala com detalhes, né? E não, isso é no Timeu, né? Ele descreve agora os Atlantes, agora o problema é o seguinte, os Atlantes somos nós, né? Quer dizer, as nossas almas estiveram na Atlântida. E por incrível que pareça, o ressurgimento das civilizações é também um ressurgimento da Atlântida. Sabendo disso, por exemplo, praticamente um dos mestres de sabedoria, né, na figura do Bacon, escreveu um texto chamado Nova Atlantis. Quem lê aquilo lá percebe o quê? Que ele está praticamente profetizando que a Atlântida retornaria. Então, a Atlântida era o grosso da Atlântida seria no hemisfério norte, entre a Europa e as Américas. Então, quando ressurge, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, aquilo é o ressurgimento de uma força atlântica. No final da história da Atlântida, os Atlantes eles já tinham decaído também. Eles eram pessoas bélicas, só pensavam em armamento, usavam as naves para... muitos Atlantes saíram fora do sistema solar. Já haviam naves atlantes que já iam em direção a essas coisas que eles falavam aí, eles já tinham condição de ir para lá, né? Mas aqui a briga era um negócio absurdo, porque além de ter bomba e ter nave para jogar essas bombas, eles faziam guerra psíquica. Aí era o pior, porque você fazia uma guerra que a pessoa não podia se defender, porque afetava a moral das pessoas, as pessoas ficavam loucas, ficavam possuídas, né? Se criavam elementais artificiais, né? Então até eu tenho uma teoria que realmente não tem muito a ver com o assunto da noite, assim, mas assim, que os Atlantes ricos estão se reencarnando nos Estados Unidos, né? Os Atlantes pobres estão nascendo aqui no Brasil, né? Então a gente pega aqui a comunidade aqui de Uberlândia ali, né? Onde nasceu o espiritismo ali, aquilo se fizer as vidas passadas do pessoal, tá todo mundo lá, tanto é que tem agora os mineiros querem ir para os Estados Unidos, né? Então agora tem que mandar de avião de volta, né? Porque eles estão tentando ir para o lado rico da Atlântida, né? E o coitado do Mestre Jesus, que é por isso que nós estamos falando disso aí, né? E ele reencarnou como Apolônio de Tiana. Então quem tem até o livro publicado pela editora Teosófica, Apolônio de Tiana, que tinha todos os poderes que Jesus tinha, poder da ubiquidade, poder da cura, né? Era uma pessoa realmente muito avançada. E o mais interessante, né? Que isso poucas pessoas sabem, isso deve estar perdido lá nos escritos de Blavatsky. Blavatsky visitou o Mestre Jesus nessa encarnação dela. Ela foi até a comunidade dos Drusos, no norte da Terra Santa, e lá está o Mestre Jesus. E esses Drusos eu andei investigando, realmente é uma comunidade
no Monte Líbano, né? É uma comunidade assim, apesar da maioria lá ser muçulmano, diz que é o lugar onde mais se acredita em reencarnação do mundo. Porque existem inúmeros casos de crianças que nascem lembrando de quem foi, quem que fez, tudo mais. E a senhora Blavatsky, então, esse encontro que ela teve com o Mestre Jesus, porque todo mundo imagina que os mestres estão flutuando por aí, né? Tem uns movimentos assim que dão... Tem movimentos por aí que dizem que os mestres são umas coisas assim, cósmicas, né? Os mestres têm corpo físico. Eles estão aqui com a gente, né? Leadbeater encontrou com o conde em Roma, foi tomar um cafezinho com ele lá com o conde, não esse aí da chama violeta, não. Vai encontrar com o conde mesmo, que aliás passou 500 anos driblando tudo quanto era monarca lá. Ele aparecia, ficava um tempo e sumia e reaparecia, né? E como, por exemplo, o Geoffrey Hodgson, também na década de 40, ele foi visitar a fraternidade egípcia por instrução deles, né? Falou, venha. E ele foi ao Egito e encontrou, lá tem ainda certos pontos dos mistérios. É óbvio que não é aquela coisa de antigamente. E quando a Sociedade Teosófica foi fundada, veio uma carta para o Sr. Walcott, assinada por 3 mestres da fraternidade egípcia, né? Por Tuit Bey, Serapis Bey e Polidoros Isurenos, falando assim, ó, damos maior apoio para você e tal, não sei o quê. Essa carta está lá na Sociedade Teosófica, assinada lá pelos adeptos. Inclusive esse mestre, o Polidoros Isurenos, só agora com a publicação do diário do Geoffrey Hodgson, póstumo, após a morte dele, porque ele guardou essa informação, é que veio saber quem foi esse Polidoros, que ficou sendo citado na literatura teosófica como mestre P. E segundo ele, esse mestre foi nada mais, nada menos que Philon, o judeu, assim, grande, praticamente um dos maiores filósofos da religião pré-neoplatônica, ou até neoplatônica também. E ele foi, esse mestre, foi quem durante 5 anos explicou a Bíblia inteirinha para o Geoffrey Hodgson, do Gênesis até o Apocalipse. E o Geoffrey Hodgson passou 50 anos escrevendo o tal do livro A Sabedoria Oculta na Bíblia.